Tínhamos programado para essa segunda-feira, feriado de 9 de julho, uma entrevista com o diretor da São Camilo, do Hospital São Camilo. No entanto, surgiram alguns imprevistos, por isso nós estamos aqui com o jornalista Rafael Paco para falar sobre o que está acontecendo na Câmara de Salto, tendo em vista que nesta semana tivemos a culminância de uma guerra, entre aspas, entre dois vereadores, o presidente Luiz Carlos Batista e o vereador Cícero Landim. E o Rafael, que acompanha há quase 10 anos as atividades da Câmara, vai nos relatar, fazer uma visão geral de como está funcionando, numa comparação também com mandatos anteriores. Rafael, são comuns essas discussões acaloradas, como tivemos nessa semana, entre os vereadores Luiz Carlos Batista, presidente da Câmara, e Cícero Landim? Olha, Walter, comum eu não diria, mas nessa gestão, neste mandato, as discussões têm sido cada vez mais frequentes, principalmente em função das divisões, das facções políticas que envolvem a Câmara. Hoje não existe apenas um grupo ou dois grupos que seriam oposição e situação. Temos um terceiro, que seriam os três vereadores considerados independentes. Esses três vereadores formaram uma espécie de grupo separado dos demais. Exatamente. Às vezes com o apoio de um ou outro vereador. Exatamente. Hoje na Câmara temos três grupos praticamente. Um grupo de oposição, formado principalmente pelos três vereadores que foram eleitos pela base do ex-prefeito Juvenil Cirelli, o grupo de situação, com a base do prefeito geral, e esses três vereadores que acabaram formando esse terceiro grupo, que foram eleitos pela base do próprio prefeito, mas formaram esse grupo de vereadores independentes. Então existe essa relação diferenciada. E com relação à discussão entre o Cícero e o presidente Luiz Carlos, não é de hoje. Essa relação já é mas falando antes desse episódio, a gente percebeu que havia desavenças entre vereadores, não especificamente o presidente Luizão e o vereador Landim, envolvendo também o vereador Vinícius Saldino, outros vereadores. E uma coisa interessante também, né? Vereadores que foram eleitos pela facção do Juvenil Cirelli, candidato a prefeito das últimas eleições, estão votando com a situação. E os três vereadores citados por você, o Edmilson, o Cícero e o Márcio, eles praticamente passaram para a oposição. Então houve uma troca, mas Geraldo, depois de um início meio duvidoso, parece que agora tem uma certa maioria, entre aspas. Exatamente. Houveram algumas mudanças nas últimas semanas, principalmente. A Câmara tinha convocado e convidado, na verdade, os secretários municipais, a maioria dos secretários municipais, para prestar esclarecimentos sobre as pastas. Porém, essa convocação, esse pedido de presença dos secretários, sempre era aprovado por unanimidade. Agora, das últimas 2 semanas para cá, tem havido uma união houve uma mudança. 10 vereadores. Exatamente, houve uma mudança. A base governista, vamos dizer assim, voltou a se unir e essa... Com o apoio dos vereadores que não eram da mesma facção. Exatamente. E aí bloquearam essas reuniões. Já são 4 pedidos de reuniões, 2 com o secretário de Obras, uma com o secretário de Saúde e uma com o secretário de Governo, que foram bloqueadas pela base governista. E inicialmente isso não acontecia, os próprios vereadores da situação aprovavam essas reuniões até para esclarecer. Dessa vez, as explicações e os argumentos para que essa votação, essa audiência com os secretários não acontecesse, foi que eles estavam indo muito à Câmara.
Então, essa mudança já tem sido bastante clara, principalmente nas 2 últimas semanas. Essa votação não foi tão importante. Nós vamos ver agora o que vai acontecer se o prefeito Geraldo Garcia enviar para a Câmara um projeto polêmico. Vamos até excluir esse dos aumentos exagerados, que esse aí parece que até gente vereadores da situação devem votar contra. Vamos supor um outro projeto também polêmico. Vamos ver o comportamento desses vereadores que foram eleitos pela oposição e que hoje votam como prefeito. Também não foi assim virou bandeira, tal, não foi um negócio assim. Mas eles parecem que estão aprovando os projetos que consideram bons para a cidade, bons para os munícipes, que é a alegação que fazem também os 3 vereadores, Edmilson, Márcio e o Cícero, para votar contra, não é mesmo? Exatamente. Essa relação tem oscilado bastante. A maioria dos projetos que são normais, não tem nenhum assunto polêmico ou alguma interpretação. Como a convocação dos... Exatamente, são projetos absolutamente tranquilos. Teoricamente teria aprovação da maioria, mas em virtude das movimentações dos bastidores já começaram a ser bloqueados. Mas os projetos da prefeitura que serão encaminhados e que tenham uma relação tranquila, que não tenham nenhuma polêmica, devem ser aprovados por unanimidade. Mas os projetos que apresentem alguma dúvida, principalmente os 3 vereadores normalmente apresentam questionamentos e a oposição varia e oscila se ela apoia, segue ou considera o projeto normal. E aí a gente vai ver exatamente o comportamento desses vereadores que foram eleitos pela oposição e que hoje são vereadores que não são radicais, né? Exato. O Natalino, por exemplo, que esses vereadores, são vereadores que não são como, por exemplo, o Cordeiro e o Garotinho, que são oposicionistas, apesar deles também terem um comportamento correto quando se trata de votar algum projeto que beneficia a cidade. Eles também não fazem oposição cerrada, não. Mas se classificam como oposicionistas. Existe muito a comparação entre os 2 governos, né? Então, em todos os momentos, quando existe algum projeto que gere um pouco de dúvida, principalmente os 2 vereadores que eram base do antigo governo do ex-prefeito Juvenil, questionam e fazem essa comparação. Mas agora é esperar para ver quais serão os próximos projetos polêmicos para analisar a posição efetiva desses vereadores. Com relação a esse desentendimento entre Luizão e Cícero Landim, o Cícero Landim foi pesado contra o presidente da Câmara, né? Com certeza. Nós estamos publicando amanhã, aliás, foi publicado no sábado, um comentário sobre o fato ocorrido, e nele a gente vê que o Cícero ofendeu o presidente da Câmara. É uma relação que já vem se desgastando, Walter, desde a eleição da presidência da Câmara. As mudanças de grupos para a definição da mesa diretora que comandaria o Poder Legislativo. Isso que levou o Cícero a acusar o presidente Luizão de traidor. Exatamente. Desde aquela época existe uma relação bastante complicada entre o presidente, vamos dizer assim, que o presidente não tem o comando da Câmara em função dessas relações que acontecem desde do início de 2017. As críticas entre os 2 já vinham desde a semana anterior, mas nessa última sessão a coisa complicou, né? Porque aí já passaram um pouquinho do ponto, tanto que o próprio vereador Cícero Landim, na sexta-feira, confirmou, emitiu através das redes sociais um comunicado pedindo até desculpa para a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, porque na discussão ele falou que ele não tinha a OAB e que seria apenas um plástico que não tinha validade nenhuma. Mas nenhuma. não pediu desculpas ao presidente. Não, essa relação vai ser eternamente desgastada. Ele levantou a hipótese, fez pergunta, quando se faz uma pergunta, fulano ganhou
ganhou dinheiro com isso, Sim. está levantando uma hipótese. Ele perguntou se o Luizão e o vereador Álvaro Pacheco ganharam alguma coisa votando, traindo O grupo, né? grupo, e se ganharam R$1.500 ou mais, quer dizer, até o valor ele está estipulando. Na verdade, esse valor estipulado é mais específico ao presidente, até por ter a diferença de valor por ele exercer o cargo de presidente. Exato. Como vereador ele ganharia uma importância, como presidente R$1.500. Exatamente. Então existe esse questionamento, mas até mesmo o presidente Luiz Carlos, em resposta, falou que o que ele faz com os valores, o investimento que ele faz e o custo que ele tem é um problema dele, vamos dizer assim. Então, essa relação vai ser bastante conturbada e com certeza nas próximas sessões, hoje segunda-feira, na próxima quarta-feira a sessão acontece em virtude da possibilidade das semifinais, né, da Copa do Mundo. Então a sessão foi transferida e também em função do Jogo do Brasil da sexta-feira, do feriado de segunda. Então esse período conturbado de dias, a Câmara optou por transferir a sessão para quarta, até para que os funcionários possam organizar e formatar a sessão da quarta-feira às 18 horas. Então pode ter certeza, Walter, que quarta-feira continua. A briga continua. Mas o Luizão não foi tão agressivo como Não. O Luizão não sei se ele se conteve, ou se ele não tem argumentos mais fortes para fazer, mas o Cícero foi realmente, ele ultrapassou o limite. Isso é para conversa de discussão de bastidores. Para levar isso, tanto o Cícero como o Luizão, para levar durante uma sessão de Câmara uma discussão desse tipo, não fica bem para o prestígio do Poder Legislativo. No passado tivemos coisas muito piores. Sim. Eu, quando acompanhava as sessões da Câmara, vi um dia um vereador atirar um cinzeiro que era de vidro em direção ao presidente. O presidente abaixou, furou um painel de madeira que tinha atrás. Quer dizer, não podemos chegar a esse ponto novamente, né, Walter? Eu creio que isso não acontecerá. Em pleno ano 2018, a gente espera que essas coisas não aconteçam mais no Legislativo. Mas, infelizmente, acontecem aqui, acontecem na Assembleia Legislativa, nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional. E isso faz com que o povo desmereça a atuação dos vereadores, vê o político como uma pessoa que não se comporta devidamente. Não é o caso apenas de criticar o Cícero. Sim. O Luizão, por aceitar também o debate, também pode ser enquadrado. Então a gente espera que o Luizão, que é uma pessoa sensata, assim como o Cícero, eles daqui para frente, a partir de quarta-feira, eles discutam esses problemas, mas em altos termos, não chamando de traidor, não sugerindo que eles podem ter obtido ganhos financeiros por baixo do pano, que isso não aconteça mais, né? E até porque, né, Walter, é uma discussão que não levará a nada. Não tem um objetivo, não é um projeto em debate, não é uma discussão que irá gerar um benefício à população. Acabou virando uma briga pessoal entre os dois vereadores, então isso é bastante complicado. Isso repercute na imprensa. O Jornal Taperá, por exemplo, publicou sábado essa charge na coluna do Boca de Siri, sob o título Jogo Bruto. Quer dizer, um dando cotovelada no outro, outro erguendo o pé na altura da cintura de um outro. É uma coisa que repercute mal, uma coisa que não deveria existir. E a gente espera, então, que isso não mais aconteça nas próximas sessões. Com certeza. Agora, um outro assunto que a gente vai tratar rapidamente, porque já nosso tempo está praticamente esgotado, é sobre o Ministério Público querer exigir que o secretário da Saúde cumpra um horário de trabalho. Exatamente. Pelo menos está fazendo essa indagação
a prefeitura respondeu que ele está lá das 7, não sei o quê, papo furado. O secretário da Saúde, como os demais secretários, deve estar à disposição da população 24 horas por dia. E é isso que o secretário Flávio Vitali disse que está fazendo. E realmente ele atende qualquer pessoa, sábado, domingo, à noite, qualquer horário. Eu já tive prova disso, que precisei, liguei para ele, não me identifiquei, ele não sabia quem é que estava falando com ele, só depois que eu me identifiquei, e ele atendeu com toda boa vontade. Um secretário tem que estar à disposição sempre. Se estoura um cano d'água em um determinado local, uma tubulação, ele tem que correr lá, mesmo que seja à noite, que seja sábado e domingo. Não estou contestando a atitude do Ministério Público. Até porque é uma função, né, do Ministério Público de investigar. Eu não estou contestando se a lei exige dedicação exclusiva do secretário. Mas, para mim, é uma questão lógica. O secretário deve estar disponível para a população 24 horas por dia. É como o jornalista. O jornalista não adianta nada de ficar ele tem um horário de trabalho. Nós agimos assim aqui no Jornal Taperá. Da meio-dia às 5, por exemplo. Se acontece alguma coisa, se ele passa no lugar à noite e tem um incêndio, ele não vai fotografar porque está fora do horário do expediente dele. Não. Os nossos jornalistas são jornalistas 24 horas por dia e isso deveria ser exigido também do secretário. O Ministério Público, pelo que a gente entende inicialmente, parece que tem uma opinião contrária. Vamos respeitar, se ele tiver razão, vamos ter que aceitar. No meu caso, eu aceitaria sob protesto. É uma questão bastante polêmica, né? Até porque o que os vereadores cobram é em função da resposta que a Prefeitura deu. A Prefeitura informou ao Ministério Público que ele apenas cumpre um horário das 7, de 2 dias da semana no período da manhã, 2 dias da semana no período da tarde. 7 às 13, das 13 às 17, determinado. Segunda e quarta, das 7 às 13. Terça e quinta, das 13 às 17. Exatamente. E a sexta, das 7 às 9. Esses horários... Será que se ele for chamado para atender um caso num determinado local, nesse horário, ele não vai poder estar lá e estar na prefeitura. Exatamente. Ele vai poder estar lá e estar na prefeitura. Então, eu acho, minha opinião pessoal, não quero contraditar o Ministério Público, que conhece muito melhor as leis do que eu, mas é o tipo daquela lei que não deveria existir da forma que existe, porque no caso dos secretários, eles têm que ser secretários 24 horas por dia. É uma coisa lógica. Sim, exatamente. Esse é o questionamento dos vereadores, por informar que em alguns momentos, quando o secretário é solicitado, ele não está na prefeitura, ele está no consultório particular. Então, essa polêmica ainda deve gerar bons capítulos aí de uma novela. Bons entre aspas. Exatamente. Bons capítulos que eu digo com relação às notícias, né? Com certeza terão novas etapas, né? Para a imprensa é bom também, entre aspas, obviamente. Porque tem assunto para tratar e que o leitor gosta de ler também, sabe? Exatamente. As coisas ruins no jornal vendem mais do que as coisas boas. Infelizmente. Mas é uma polêmica ainda que deve ganhar novos capítulos. Voltando ainda ao Ministério Público, eu estou solicitando a um dos nossos jornalistas que consiga uma entrevista com um dos 3, são 3 que atuam em Salto, um em cada vara. Exato. Que um deles nos conceda uma entrevista, talvez com as explicações dele a gente se convença que certas exigências que eles fazem, sobre as quais eu não concordo em parte de algumas delas, que eles nos convençam que estão corretos, que deve ser da forma que eles querem, porque afinal o Ministério Público é um órgão respeitável, nós devemos muito a eles. Se não fosse o Ministério Público, nós não teríamos a Lava Jato, não teríamos essas condenações, então o Ministério Público está lá em cima. Eu não quero discordar, eu quero só dar a minha opinião, e se eles me conseguirem, se um deles aceitar dar uma entrevista ao Taperá,
a TV Itaperá, a gente vai questionar esses casos e eles darão as devidas explicações, pois não só eu, muita gente acha algumas exigências, não vou dizer absurdas, mas não aceitáveis. Eu acho que é importante até para que o Ministério Público se aproxime ainda mais da população e a população entenda qual é a função, como que é o trabalho, qual é a análise que ele faz das leis e da Constituição, de todas as regras, para que isso fique cada vez mais claro e a população entenda o motivo de tal exigência ou não. Queria agradecer a sua presença, você é o especialista em política na cidade e então você, acompanhando as sessões, tem mais condições do que a gente de expor tudo o que acontece. Infelizmente, acontecem essas coisas que não deveriam acontecer. Sim. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado e a gente está sempre à disposição para esclarecer e comentar um pouquinho sobre os bastidores da política saltense. Muito bem. Muito obrigado.